Hi guys, how are you? Como vocês estão? Good morning para quem está vendo essa aula de dia, de manhã, e good afternoon para quem está vendo essa aula à tarde. Hoje, crianças, nós vamos falar de um assunto muito legal. Não sei se aqui a capa, da nossa aula já está denunciando, mas vamos lá? Estou muito empolgada. Bom, holiday. Hoje vamos falar sobre um holiday. Mas holiday em português significa o quê, teacher? Significa feriado. Isso mesmo, aquele negócio que a gente adora quando chega, né? Porque a gente descansa, a gente pode viajar, a gente pode visitar os parentes e tudo mais. Mas, bom, tem um feriado chegando, não sei se vocês já perceberam, mas vocês sabem qual é esse feriado, crianças? Vou dar um segundo para vocês pensarem. Vamos descobrir qual é o feriado que está chegando? Está chegando o Brazilian Independence Day. Teacher, mas eu não sei que feriado é esse não. Calma, vamos lá, vou traduzir para vocês. É o feriado de independência do Brasil. Isso mesmo, ele é comemorado no dia 7 de setembro. Isso mesmo, aqui no Brasil. Mas, teacher, é só semana que vem. Eu sei que é só semana que vem, mas a gente já está aprendendo sobre ele, porque como é um feriado, a gente não teria aula. Na verdade, dia 7 de setembro é na segunda, nossa aula é na terça. Então, de qualquer jeito, a gente não se veria, porque nossa aulinha é na terça. Então, hoje a tia, a teacher, vai falar sobre esse feriado, a historinha que tem por trás dele e tudo mais, tá bom? Bom, vamos aprender mais sobre essa história? Vamos lá? Olha aqui, ó, vem com a tia. A independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822. Gente, faz muito tempo que isso aconteceu, não é? Pois é. E quem foi que fez isso? Foi o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara. Vocês sabem como é que fala príncipe em inglês? Príncipe em inglês fala prince. Repeat with me. Prince. Muito bom. Então, o prince, Dom Pedro de Alcântara, foi quem proclamou a nossa independência. Esta ocasião também é chamada de Grito de Independência. Por quê, gente? Porque Dom Pedro teria gritado, teria dito em alto e bom som uma seguinte frase. Escutem bem essa frase, ó. Independência ou morte. E a guarda, que estava com ele, que o acompanhava ele, estava lá do ladinho. Olha aqui, olha bem pra foto. Ele estava em cima do cavalinho, às margens do rio Ipiranga, que fica lá em São Paulo, e ele levantou a espada dele e gritou, independência ou morte. E no dia 1º de dezembro desse mesmo ano, de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. Pois é, com o título de Dom Pedro I. Pois é, agora vocês estão se lembrando, Vocês provavelmente já ouviram falar sobre Dom Pedro I. Então, olha aqui a fotinho, os guardas tudo com ele e ele aqui, ó, proclamando a nossa independência. Mas agora eu vou perguntar para vocês, por que foi importante proclamar a independência? Mas o que significa independência, teacher? Então, gente, significa que nós, o Brasil, ele estava sob domínio de Portugal, que é outro país que fica lá na Europa, do outro lado do Oceano Atlântico. O que acontece? Portugal colonizou o Brasil. O que significa isso? Eles vieram para cá, trouxeram as coisas deles, trouxeram as invenções deles, trouxeram a língua deles. A gente fala português por causa de Portugal. Trouxeram roupas deles, toda a cultura deles para cá. E eles meio que mandavam no Brasil. Então, a gente não era um povo independente, a gente estava sob domínio de Portugal, tá bom? Então, a gente precisava se libertar, literalmente, tá bom? Bom, a independência do Brasil significou a nossa ruptura com Portugal, com o governo português. Isso significa que
Viramos um país que não obedecia mais às ordens vindas diretas de Portugal, tá bom? No dia 7 de setembro, né, voltando do Rio de Janeiro, porque Dom Pedro, ele estava voltando para o Rio de Janeiro, ele estava lá em São Paulo, mas ele estava voltando para cá, para o Rio. E ele se encontrava às margens do Riacho Ipiranga, que fica lá em São Paulo. Então, quando vocês forem em São Paulo e puderem ir perto desse riacho, vocês vão saber exatamente onde Dom Pedro proclamou a independência. Olha só que interessante, a gente pode visitar. Muito legal, né? E quando ele recebeu, né? Ele estava voltando de São Paulo, né, e tal. Quando ele recebeu os últimos decretos que vinham de Lisboa, e um dos quais transformava num simples governador, sujeito à autoridade das cortes. Essa atitude o levou a decidir que estavam cortados todos os laços do Brasil com Portugal. E assim ordenou a todos os presentes que tirassem dos seus uniformes os brochezinhos, as insígnias que vinham lá de Portugal, que tinham o símbolo de Portugal. E aí ele foi lá e gritou aquilo que eu já falei para vocês, independência ou morte. Ele preferia morrer ao continuar dependente daquele país, mesmo ele sendo português. Olha só que interessante, né? E daquele momento em diante, este seria o lema de todos nós brasileiros. E aqui, ó, eu coloquei para vocês. Essa aqui é a bandeira de Portugal e essa é a nossa bandeira do Brasil, né? Para simbolizar essa ruptura, né? Esse nosso rompimento com Portugal. Como a gente comemora esse feriado atualmente, né? Porque aconteceu lá em 1822, ó. A gente tem 2020. Olha quanto tempo tem, gente. É muito tempo, não é pouco não, tá? Então, a gente comemora esse feriado no Brasil com desfile. Isso mesmo. Um desfile cívico e militar que ocorre no dia 7 de setembro mesmo, bem cedinho, em todos os estados do país. Todas as cidades têm desfile. Olha só que interessante. No Rio de Janeiro, o desfile acontece lá no centro da cidade, lá na Presidente Vargas, que é aquela rua grandona que tem perto da Central do Brasil. Pois é. E aí as escolas militares e escolas civis participam desse desfile. Esse ano vai ser uma coisa diferente por conta dessa situação que a gente está passando de ter que ficar em casa, mas normalmente tem esse desfile. Quem acorda bem cedinho e vai lá ver, sempre vê o desfile tão bonito, ó. O pessoal sempre tá arrumadinho assim, ó, ou tá com essa roupa camuflada. O pessoal das escolas levam bandeiras e usam, olha só, essas roupas bonitas, usam boina, usam luvas para segurar a bandeira. E olha, nós sabemos que bandeira em inglês se chama flag. Repeat with me. Flag. Flag é bandeira em inglês. Olha só, tem cavalos que participam, é muito legal. É cansativo? Sim, porque são muitas horas de desfile, mas olha, é muito interessante. Então, vamos ver o vocabulário que a gente aprende em inglês? Brazilian Independence Day. Em português significa Dia da Independência do Brasil. Flag significa bandeira. Star significa estrela. Mas, teacher, por que você colocou uma star aí? Porque, gente, olha aqui, ó. A nossa bandeira tem várias stars. Olha! E percebam que a nossa bandeira tem várias formas geométricas e a gente já aprendeu elas, lembra? Lá nossas primeiras aulas. E, ó, olha as cores. Temos 4 cores aqui, ó. Verde, amarelo, azul e branco. Temos 4 cores que também são muito importantes e nós aprendemos também em inglês, tudinho, né? Brasil em inglês. Teacher, mas Brasil não se fala Brasil? Não, e nem escreve igual. Olha aqui. Brasil. Em inglês, Brasil se fala Brasil, ok? E se escreve com Z, mas só em inglês, tá? Porque em português é com S, não se esqueçam. Brazilian significa brasileiro ou brasileira. Portugal é Portugal em inglês, só muda a entonação, mas se escreve da mesma maneira. Português é português, né? É a nacionalidade ou o nome da língua, né? Que a gente fala português e em inglês a língua portuguesa se chama português também. Temos aqui holiday, que é feriado em inglês, e prince, que é príncipe em inglês. Então, vamos para o nosso homework especial sobre Brazilian
Independence Day? Bom, o nosso homework é muito legal essa semana. A gente tem que primeiro pintar, desenhar e pintar a bandeira do Brasil. Isso mesmo, pintar e desenhar a bandeira do Brasil. E depois, indicar o nome das cores que você usou em inglês. Aquelas 4 cores que a gente viu, eu quero que você puxe uma setinha e indique o nome dessa cor em inglês, tá bom? E depois indicar as formas geométricas que a gente achou lá na bandeira, tá bom? Não se esqueçam, tudo em inglês, ok? Então, gente, é isso. Nossa aulinha especial de hoje fica por aqui. A gente se vê semana que vem. Beijinho, beijinho e bye, bye!